Mateus capítulo de número 13. Bom, nós estamos, assim, vindo de uma série que nós vimos mês passado, sobre o Sermão do Monte. E enquanto eu meditava sobre isso, também Deus falou comigo outras coisas referentes ao reino de Deus, que a gente viu no mês passado, que basicamente tudo que Jesus falou é sobre o reino, inclusive o Sermão do Monte. E uma das coisas que Jesus falou sobre isso, sobre o reino, e eu fui lendo, continuando, depois de Mateus 7, onde termina o discurso do Sermão do Monte, eu fui continuando a leitura da Bíblia, fui lendo o seguinte, eu cheguei no 13, que é o capítulo que a gente vai ler hoje, e aí, junto com o meu devocional e com aquilo que Deus me estava no meu coração, a gente chega nessa mensagem que eu vou falar com vocês hoje. Já peguei parte dela hoje de manhã, nosso culto da manhã com Deus. Não foi toda, foi parte, porque o tempo é reduzido, mas é um ensinamento tão importante que eu quis trazer ele de novo hoje, tá? Hoje na noite. Então, se você que está preparado aí para o teu coração, se está com o teu coração queimando por Jesus, prepare-se para ouvir essa mensagem, tá? O tema pode ser um pouco diferente. O título, sabe? É algo que talvez a gente pensou assim, nossa, jamais pensei que isso poderia ser comparado ou poderia ser uma metáfora acerca do que Deus quer de nós como igreja, acerca do que Deus quer de nós como cristãos, sabe? Até porque a metáfora que eu vou usar são de dois elementos, são de dois equipamentos que não existem na Bíblia, certo? Então, se pode parecer assim, diferente, a metáfora que eu vou usar, porque são coisas da tecnologia atual, comparado ao que está na Bíblia. Mas a gente vai usar essa metáfora, esses equipamentos, já vou entender porquê. No final, isso tudo vai fazer sentido, para que você tenha um entendimento que Deus quer para a sua vida. Todos dizem amém? Amém? A metáfora é o seguinte, e é o tema dessa noite. Termômetro ou termostato? Mas, pastor, termômetro não existe na Bíblia. A palavra termômetro não existe mesmo. Verdade. Mas, como eu disse, é uma metáfora. Eu vou usar a metáfora do termômetro e do termostato para explicar o que Deus quer falar conosco. Amém? Quantos são da época do termômetro de mercúrio? Eu sou dessa época, eu confesso, tá? Sou jovem, mas nem tanto. Recentemente, né? Agora que na pandemia que surgiu esses termômetros a laser, né? Que ele mira na tua testa e dá ali a temperatura. O termômetro ele vai medir a temperatura. O termômetro de mercúrio é aquele termômetro que tua mãe usava para medir tua febre. Ou se você estava só fingindo uma febre para não ir para a escola. Né? Às vezes eu acordava e dizia assim, mãe, eu tô com uma dor de cabeça, acho que eu tô com febre. Ela disse, peraí que eu vou pegar o termômetro. E daí ela saía assim, ela ia pegar o termômetro, enquanto isso eu tava aqui assim, esfregando o sovaco para esquentar e tal. E daí ela chegava, o termômetro ficava batendo nele assim, e daí colocava no braço. Fica ali uns 3 minutos e tal, e daí tirava. Tá com 37. Ah, mãe, mas eu tô sentindo uma dor de cabeça, né? Tá uma margem de erro e tal. E aí eu não ia pra escola. Eu confessei tudo pra minha mãe depois. Né? Mas aquele termômetro era o responsável para dizer se eu estava sendo bem sucedido em fingir uma febre ou se eu realmente estava em febre. Pois agora o termostato muda um pouquinho. Porque o termostato, ele não pode ser manipulado. Sabe onde é que tem um termostato? Ali tem um, aquele máquina de ar-condicionado, aquela outra máquina de ar-condicionado tem outra. E a menos que você tenha o controle do ar-condicionado, você pode alterar aquela temperatura naquele termostato. Tá, beleza. Eu já entendi a diferença dos dois. Eu sei que o termômetro, ele só mede a temperatura. E o termostato, ele define uma temperatura para atingir essa temperatura naquele ambiente. E como isso se aplica no reino de Deus? Como? Vamos lá. Mateus 13:31 fala assim, ó. Então Jesus contou outra parábola. Se a gente for ler todo o capítulo 3 é assim. Jesus contou uma parábola, Jesus contou uma parábola, contou uma parábola, e parábola. Todas elas começam com a seguinte frase: o reino dos céus é como? O reino dos céus é semelhante. Eu vou pegar excepcionalmente o 31 aqui.
Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. Para pensar o tamanho de uma semente comparado a um campo. Pequena, né? Não precisa nem ser semente de mostarda, que aqui vai falar no verso 32, que é a menor das sementes. Não precisa nem pensar na semente de mostarda, que é a menor. Qualquer semente, pega um milho, pega uma soja, pega um trigo, pega uma semente de uva, toda semente é muito pequena comparado àquele campo enorme que vai ser plantado. Mas ele continua assim, no verso 32, falando da semente de mostarda. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Então está dizendo aqui que o reino dos céus é como uma sementinha de mostarda, que é extremamente pequena. Mas quando ela é plantada na terra, ela cresce e se torna uma grande árvore. Jardineiro Jesus, as árvores. Ela se torna uma grande árvore, tá? Comparada às outras hortaliças, como fala aqui, cenoura, o que é hortaliça, né? Cenoura, beterraba, tomate é fruta. Comparado às outras hortaliças, da onde vem a mostarda, porque a gente só conhece a mostarda em molho, aquele molho amarelinho, né? Pôr no cachorro quente. Aquele molho amarelo vem numa fruta, uma hortaliça, vai na mostarda, tá? Genial, né? Nossa. Sair daqui aprendendo alguma coisa, não sabia disso. Bom, acontece que é o seguinte, enquanto a beterraba, a cenoura, a mandioca, a cenoura e a mandioca são mais terrárias, assim, né? Elas surgem debaixo da terra e arranca elas como fosse uma raiz, praticamente. Beterraba é algo não muito alto também, não é uma planta alta. Agora, a mostarda, ela fica alta, fica frondosa. E quando ela atinge esse nível de árvore frondosa, sim, eu serei como uma árvore frondosa, né? A gente canta, sabe? Quando ela atinge esse nível de árvore frondosa, os canários vêm e fazem ninho em seus galhos. Então, se você acorda um belo dia assim no campo com o cantarolar de um canário, saiba que ali tem um pezinho de mostarda. E aí ele continua pensando assim, puxa vida, tá, e o que isso tem a ver com o termômetro termostato? Continua 33. Jesus também contou a seguinte parábola, o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, olha, ó, quem quer fazer pão já sabe a receita, tá na Bíblia. Toda a massa fica fermentada. Né? O pastor Paulo me ensinou uma receita de família, chamada bolo de 3. É 3 porque é tudo 3. 3 farinha, 3 leite, 3 ovos. Ele é bolo de 3. É 3 fazendo e um olhando. Né? Não, é 3 farinha, 3 leite, 3 ovos. 3 fermentos? Não! Se for 3 fermentos numa massa dessa aí, dá para 3 bolos. Ou seja, é uma pitadinha de fermento. E não, ele transborda da forma. E assim como aquela pitadinha de fermento, aquele grãozinho de mostarda, quando plantado numa terra, o fermento, quando ele cai numa massa, o resultado é uma grande revolução. E Deus nos chamou para grandes revoluções. Deus nos chamou para grandes revoluções. O mandato cultural que Deus nos faz em Mateus 28 é basicamente isso. É uma revolução. Ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Revolução. E ele continua isso mesmo, esse mesmo pensamento lá no verso 44. Nossa, mas ainda não entendi nada que tem a ver com o termômetro termostato. Vai fazer sentido no final. 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente. Para pensar. Quem é que encontra um tesouro de grande valor? Fala aqui, tesouro de grande valor. E esconde de novo.
Você consegue esconder um carro? Uma casa? Dá para esconder um tesouro assim grande? Patrimônio grande? Ele conseguiu esconder esse tesouro de novo. Ele encontrou e escondeu. E ele fala aqui no versículo: vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Para pensar quão especial era aquele tesouro. Para pensar quão grande era aquele tesouro, que ele olhou para tudo que ele tinha. Suas posses, suas propriedades, tudo que ele tinha. Falou assim, isso aqui que eu tenho não vale nada perto do que eu achei. E ele estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha, de todas as posses. Ele vendeu tudo para comprar aquela terra com aquele tesouro. Aí verso 25 continua assim. O reino dos céus, 45, desculpa. 13 e 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro de volta comprou tal pérola. A mesma lógica. Ele encontrou uma pérola, ele já trabalhava com pérolas, ele já era um negociante de pérolas, ele já era um homem de negócios, mas ele encontra algo. Eu sei o que é patrimônio, eu sei o que é propriedades, mas nessa terra encontrei um tesouro que vai além tudo que eu já acumulei. E vale a pena abrir mão de. Existe um padrão nessas parábolas do reino de Deus. É que, humanamente falando, carnalmente falando, pelos olhos naturais, tudo o que o mundo oferece, o reino dos céus é menor. É muito fácil lembrar de certos artistas que se vendem para o diabo com aqueles 5 itens. Te dou dinheiro, te dou fama, te dou mulheres, te dou sucesso. Te dou tudo que você quiser. Mas um dia, o sucesso acaba. A fama acaba. Aí o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, todo mundo vai embora. Quantos artistas a gente vê hoje em dia nas notícias? Fulano tá... Artista tal da Globo, da SBT, que tá fazendo Uber, pagar suas... A fama passou, o sucesso passou. É muito fácil a vida que o inferno, que o diabo, que o mundo nos dá. Aqui você passa. Humanamente falando, o reino parece insignificante. Humanamente falando, naturalmente. Por isso que é muito difícil a gente falar do reino de Deus para as pessoas. Porque o que elas querem? Fama, influência, reconhecimento, sucesso. O reino de Deus não oferece nada disso. Jesus fala assim, venha até mim e eu te farei sucesso. Você será bem sucedido. Ele fala assim, venha até mim. Como você está, venha até mim. Eu vou te formar, salvar, libertar, para que seja tal da terra. Ou seja, ele nos faz a libertação, a transformação em nós, para que nós sejamos transformadores. O que é um transformador de lugares? Um transformador de atmosferas, de ambientes? É um termostato. É alguém que é um termostato, ele está lá no ar-condicionado. Quando Deus, que é quem está no controle, vai ouvindo essa frase? É quando Deus que está no controle, ele pega aquele controle do ar-condicionado e fala assim, esse ambiente agora aqui, que está quente, que está pesado, que está carregado, eu vou baixar isso aqui para a temperatura do céu. E ele controla e você é o termostato que faz aquela máquina girar e aquele ambiente mudar. O que acontece aqui é que Deus está falando em todos os sentidos sobre transformação. O reino de Deus, um espaço que começa a transformar outro espaço.
E aí você começa a pensar assim, poxa vida, então já entendi, eu tenho que ser um termostato, não um termômetro. E um termômetro num ambiente desse, ele chega e fala assim, isso aqui está carregado. Mas ele não faz nada, ele só mede. Quer um exemplo? Já entrou numa loja de shopping e você mal entrou naquela loja, você já saiu, porque você não gostou do ambiente? Já entrou, já sentiu isso? Já entrou, agora o contrário, já entrou numa loja de shopping e você entra e se o teu cartão não tem limite, você compra a loja inteira? De tão bom que é o ambiente? Deixa eu contar uma coisa pra você. Lá naquela loja, você mal conseguiu entrar. Você estava angustiado para sair. É 10 de 10 que ali tem fofoca entre os funcionários. Eles reclamam do salário, falam mal do chefe, criticam os produtos, criticam os clientes, falam mal dos clientes. Agora, se você já entrou em outro lugar que você quase comprou toda a loja inteira, se não fosse ter o limite do cartão, ali tem um lugar onde o ambiente é bom, porque quem está ali dentro não tem uma picuinha com o outro. E geralmente a loja da opção 2, né, é loja de crente. Porque o crente faz o seguinte, né, ele bota lá um Fernandinho tocando, bota lá uma Maria da Rosa tocando, meio que no fundinho assim, para ninguém perceber. Ou bota instrumental, né, porque não tem a letra, mas é a música cristã tocando. E já parou para pensar que Deus colocou você aonde você está? Na rua onde você mora, na casa onde você mora, com seus filhos, irmãos, parentes, o que for, no colégio onde você estuda, na faculdade onde você estuda, no trabalho onde você está trabalhando. Ele te colocou lá como um termostato para mudar aquele ambiente. Sabe, esses dias eu vou contar um testemunho. Mais ou menos testemunho, tá? Eu estava angustiado no meu local de trabalho. Porque tem uma atmosfera negativa tão forte lá. Que eu estava incomodado. E quando começa isso, geralmente o assunto é política. E fica um ciclo. Política, governo, salário, imposto, inflação, política, governo. É sempre os mesmos assuntos. Tudo de forma negativa. E aquilo vai te oprimindo, 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 oprimindo. Você não quer nem abrir o jornal para ler. Porque já falaram tudo lá. Sabe o que eu faço nessas horas? Se eu não consigo afetar o ambiente, porque eles não deixam, não deixam tocar música lá, é diferente. Não dá pra dar um play num Spotify e ficar tocando. Mas se então não dá para isso, porque tira a concentração, é trabalho de arquitetura, é desenho, muita coisa assim, eu ponho o meu fone e começo a ouvir as minhas músicas. E eu começo a baixinho cantar e orar. E sabe o que acontece? Eu contei no relógio, em 30 minutos, a discussão para. A discussão para. O silêncio impera, todo mundo concentra no trabalho. As coisas saem. Às vezes não é para você tocar uma música no teu radinho, é para você ser a música que está tocando ali. Isso é ser um termostato. Aí você pergunta, como é que eu faço então para impactar o ambiente? Como que eu faço para viver esse reino de Deus, que é uma pitadinha de fermento nessa massa da sociedade? Como que eu faço para ser essa sementinha do grão de mostarda que cai na terra, nesse campo vasto? Primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos viver um princípio de que Deus nos chamou para sermos transformadores dessa sociedade. E traduzindo isso para um texto bíblico, é o que Pedro fala em 2 Pedro, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Embaixadores do reino na terra. E para sermos embaixadores do reino que levam transformação, é preciso primeiramente, você está anotando os tópicos? Anota aí. Primeiro eu preciso ter fé. Fé, mas a fé por si só, ela tem um componente aqui.
A fé é primeiramente crer, para depois ver. A fé é primeiramente crer, para depois ver. A gente foi criado nesse jargão ditado popular, né? Só acredito. Aí tem um meme na internet. Vendo, não acredito. Só acredito vendo. Né? Tomé. O melhor exemplo é que dos 12, 8% estava ali condenado. Nessa parte. Tomé. Pedro chegou lá e falou assim: eu vi Jesus, ele falou comigo lá no túmulo do monte. Besteira, Pedro. Tomé falando: eu só acredito quando eu tocar na mão, tocar no pé lá furado. Quero pôr a mão no lado rasgado aqui. Aí as mulheres chegam, Maria chega: Jesus falou comigo no jardim do túmulo. Besteira. Nada. É nada. Daí, estavam os discípulos trancados num ambiente, trancados no cenáculo, cadeado passado. Ele atravessa a parede e chega ali e fala: paz seja convosco. Eu já imagino Tomé ficando branco. Feito um papel transparente. Ele, não vou olhar, ele tá aqui. Tomé! Jesus, toca aqui, Tomé. Sabe o que Deus fala para Tomé? Jesus fala para Tomé, fala assim: você é bem-aventurado. A gente aprendeu o que é bem-aventurado no Sermão do Monte, né? Você é bem-aventurado porque viu e creu. Porém, mais bem-aventurados serão os que não viram e creram. E ele está falando de você. Ele está falando de você. Porque nenhum de nós viu. Mas a gente crê. A fé é primeiro crer para depois ver. Muitas pessoas acreditam que para algo ser verdade só é verdade após a experiência ou a circunstância daquele algo. Na realidade. Muitas vezes a gente ora assim: Deus, me dá fé. Fé para quê? Se você está vendo. Deus, me dá fé. A fé, ela é dada a nós por Deus, para que a gente veja o que não está acontecendo. Ah, mas eu não vejo como transformar meu ambiente de trabalho, pastor. Eu não consigo entender como é que eu vou fazer isso. Primeiro tenha fé e creia. Depois espere ver. Primeiro creia. Primeiro tenha fé. Depois creia. Tem coisas que você está carregando que Deus falou com você. Tem muitas coisas que Deus falou com você. Ele falou isso através de palavras proféticas. Ele falou isso através do teu lugar secreto, do teu devocional. E 10 de 10, eu garanto que tantas coisas que ele falou com você não está conseguindo ver. Estou errado? Quem está assim comigo? Ergue a mão aí, vamos ver. Deus falou, Deus tem palavras proféticas para você, Deus tem palavras para você, e você não vê elas acontecerem. É assim mesmo. Porque Ele quer que a gente primeiro tenha fé e creia, para depois a gente ver. Não faz mal você enxergar. Não faz mal você não enxergar o que Deus está falando. Porque não é para enxergar primeiro. Porque se você estivesse vendo, não era fé. Fé só é fé pré-realidade. Fé só é fé de verdade pré-realidade. Sabe que é igual aqueles comentaristas de futebol que só falam óbvio. Acaba de marcar um gol. Esse time está na frente. Que novidade. Pós-realidade é isso. Eu já estou vendo, já é fato. Quando Deus te diz uma palavra, Ele quer que você creia naquilo que Ele te diz. Mesmo quando a única autoridade espiritual que você tem diz respeito ao teu quarto.
Sabe aquele teu quartinho de oração? O teu quartinho de guerra? Essa é a tua única autoridade espiritual? Você não é pastor, você não é líder, você não é nada, não importa. Ele falou coisas para você lá naquele lugar. Ele quer que você creia naquilo. Ele quer que você creia naquilo que ele falou. E eu digo por mim, não quero esperar ver as coisas acontecerem para depois dizer, Deus, é verdade, o Senhor estava certo. Eu tinha que ter acreditado nisso. Eu quero que hoje você venha ser incomodado pelo Espírito e creia nas palavras hoje. Primeiro creia e depois você verá. A palavra de Deus fala sobre isso em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim: porque todas essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que as angústias e durará para sempre. Verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Tá, vamos fazer um exercício aqui? Você consegue colocar esse versículo em primeira pessoa? Ou seja, você vai dizer, você vai declarar isso para você, tá? Então repete comigo assim: portanto, eu não olho para aquilo que agora eu posso ver. Em vez disso, eu fixo o meu olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora eu vejo logo passarão. Mas as que eu não vejo durarão para sempre. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Para você ver, primeiramente, você precisa crer. Uma vez que a palavra se torna realidade, você começa a ver, uau, e dizer, uau, a minha fé era a verdade. Muitas pessoas, muitos de nós estamos batalhando realmente crer nas palavras de Deus. Mas não porque é por algum pecado, porque somos pecaminosos, porque somos carnais, mas é por isso que Paulo escreve aqui, em 2 Coríntios. Fixamos o olhar naquilo que se vê, e não naquilo que não vemos. Às vezes, tudo que estamos contemplando diz respeito a este mundo, e às vezes, tudo que estamos buscando diz respeito àquilo que é transitório, passageiro. Aí te faz uma pergunta para você fazer uma análise do teu coração. O quanto do teu coração está preso naquilo que é passageiro? E o quanto do teu coração está preso naquilo que é eterno? Tem um filósofo brasileiro não, tem um filósofo inglês, britânico, cristão, autor de As Crônicas de Nárnia, conhecem C.S. Lewis? E ele tem uma frase que ele fala assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Deus está nos chamando para ter um andar onde você vai crer para depois ver. E eu sei como é difícil estar vendo a realidade da rua onde você mora, do seu trabalho, da sua escola, e pensar que aquele lugar pode ser um lugar onde o céu pode invadir, onde o reino pode ser estabelecido. E talvez seja difícil pensar nisso, mas o Senhor está falando assim: eu preciso que você creia para depois ver.
Então partimos do ponto que Deus nos dá bastante ênfase em primeiro crer para depois ver. Aí que você começa a perguntar para si mesmo: ok, eu creio para depois ver. Mas o que acontece quando eu creio e nada muda? O que acontece quando eu creio, quando eu declaro, que nem a gente fez aqui com 2 Coríntios 4, mas nada muda? Deixa eu pegar o tópico 2 da mensagem. A mudança no ambiente raramente é imediata. Estou falando de uma coisa aqui chamada processo. Suponhamos que esse ambiente agora esteja em 15 graus, mais ou menos. E nós queremos dar uma aquecida nesse ambiente. A gente vai lá e liga o termostato. E pede para o termostato configurar o ar-condicionado para 26 graus. Tem que ficar quentinho. Né? O que vai acontecer com aquele termostato? Ele vai ligar a máquina de ar-condicionado e ela vai começar a trabalhar. Só que dos 15 para os 26 graus, leva um tempo. Tem tanta coisa que Deus falou com você. Tem tanta palavra profética que Deus deu para você. O problema é que a gente tem... nós estamos numa mentalidade do instantâneo. Culpa do Nescau. Do miojo. Culpa do micro-ondas. Culpa do Pix. Quem é da época que transferência de dinheiro demorava dias? Né? Hoje um Pix está na conta da pessoa na hora. Acontece que Deus não é Pix. Ele não trabalha no instantâneo. Ele não trabalha no instantâneo. Tudo depende de um processo. Traduzindo, Deus está dizendo assim: leva tempo para a atmosfera entrar em alinhamento com a verdade que eu coloquei dentro de você. É por isso que você carrega tanta verdade dentro de você. E se você não fizer uma boa gestão do teu coração, você vai começar a duvidar das verdades que Deus colocou em seu coração. Não porque elas não são verdades, mas porque você tem uma expectativa de que elas aconteçam imediatamente. Mas continue crendo. Porque da mesma maneira que nossas experiências irão eventualmente entrar em alinhamento com o que nós cremos. Sabe como é que a gente chama isso na Bíblia? Um andar de fé. Enquanto eu creio, enquanto eu tenho fé, enquanto eu estou lá, um termostato, trabalhando para que aquele ambiente chegue nos 26 graus, o termostato não para de trabalhar até que o ambiente chegue em 26 graus. Isso é um andar de fé. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Hebreus 11:5. Em Hebreus 11:5 a gente conhece a história de um herói da fé, Enoque. Fala assim, ó. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Para pensar, Deus deu testemunho na terra sobre Enoque. Deus deu testemunho na terra sobre Enoque de que Enoque agradava a Deus. Deus deu testemunho que Enoque, mesmo depois de ser arrebatado, Enoque ficou conhecido na terra por ser alguém que agradava a Deus. E continua, e daí o autor de Hebreus faz um link desse verso 5 com o verso 6. Ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Você não consegue agradar a Deus sem confiar nele.
Já parou para pensar que a obediência requer confiança? Que a salvação requer fé? Tudo que você faz de interação entre você e Deus requer fé? Aqui, Enoque, ele está servindo na terra. E enquanto ele está andando, enquanto ele está servindo na terra, ele está vivendo uma esperança de que um dia ele estaria com Deus. E toda a interação de Deus com Enoque é isso. Deus falou assim, um dia você vai estar aqui comigo. Assim, e Enoque falou assim, um dia eu vou estar aí com o Senhor. Um dia eu vou estar em cima. Um dia nós vamos estar juntos. E ele andava nessa fé a todo instante. Ele andava crendo nessa promessa a todo instante. Até que um belo momento, Enoque ergue a mão assim, um dia eu quero estar aí. E não erguer a mão, Deus puxa ele. Ele andou em fé. Ele andou em esperança. Ele andou nesse caminhar de fé todo dia esperando por aquilo que ele mais ansiava, por aquilo que Deus falava dele, que queria estar com ele. Já parou para pensar que é preciso ter fé para orar? Porque sem fé a nossa oração é simplesmente um exercício burro. É só estar falando umas palavrinhas assim e pronto. Se a minha oração vale alguma coisa, ela só vale na medida da minha fé. Quando eu oro, eu preciso ter fé. Primeiramente, eu preciso ter fé de que Deus existe. Segundo, eu preciso ter fé de que Ele é um Deus que me escuta. E terceiro, eu preciso ter fé para que Ele de alguma forma vai responder a minha oração. Isso significa que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quando vem para você a mente e o coração de Deus para a sua vida, quando Ele dá esta revelação para você, seja a partir do Logos, que é a Bíblia, seja a partir de um rema, que é isso que está acontecendo aqui hoje, pela mensagem, uma palavra revelada, seja por uma profecia, uma palavra profética do pastor, de um profeta, seja por aquilo que você ouviu no teu devocional, quando Ele fala, até que essa promessa seja cumprida, exige um andar de fé. Exige um andar de fé. Nesse andar de fé, você entra em Hebreus 11:6. Eu recebi a profecia, eu creio que ele existe, eu creio que ele é fiel para cumprir. Tudo que eu vejo aqui no meu ambiente, tudo que eu vejo na minha realidade é completamente oposto daquilo que eu escutei dele. E na verdade eu estou crendo tanto, mas não estou vendo a mudança, mas eu continuo crendo. E essa atitude agrada a Deus. Porque no final de tudo, confiar em Deus é adoração a Deus. A adoração mais pura que eu e você podemos entregar a Deus, ao nosso Criador, é: Deus, eu não vejo literalmente nada, mas eu confio em Ti. Eu não vejo nada, mas eu confio naquilo que você diz, Senhor. Por isso eu confio, eu descanso. E eu não preciso berrar, eu não preciso gritar, eu não preciso nem chorar, porque eu estou confiando pleno em Sua presença. Eu escolho na minha confiança, no meu andar de fé, tomo a decisão e escolho me apegar naquilo que o Senhor diz e não naquilo que os meus 5 sentidos estão me comunicando. Mas se raramente Deus muda o ambiente imediatamente, por que Ele fala comigo que vai mudar alguma coisa e demora para mudar? Por que Ele faz isso com a gente? Vamos dar um exemplo. Você está no teu devocional de manhã, numa sexta-feira, e Ele fala assim para você: hoje eu vou trazer aquele romper, aquele milagre que você precisa na sua vida hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos têm um milagre, querem receber um milagre do Senhor? Todos nós, né? Todos nós temos um pedido, um milagre que Deus tem, um romper, algo que só Deus pode fazer. E Ele fala assim para você na sexta de manhã no teu devocional: hoje você vai receber esse milagre, hoje você vai receber esse romper. Concorda comigo que você vai ter algumas horinhas para você ter um andar de fé? Até o milagre acontecer? E aí, na verdade, Deus faz o contrário. Deus começa a falar com você na segunda-feira. Olha,
eu vou trazer o romper, eu vou trazer o milagre sobre a tua vida. Você fala assim, Senhor, eu creio em ti, eu confio em ti. E a terça-feira chega. E nada muda. E aí você fala assim, Senhor, eu confio em ti, eu sigo confiando em ti, eu sei que o milagre vai chegar. Hoje o meu milagre vai chegar. Né? Sei que vai chegar, sei que vai chegar. E chega a quarta-feira. E nada muda. Senhor, eu confio em ti, eu continuo confiando em ti. E eu sei que o meu romper, eu sei que o meu milagre vai chegar. E chega a quinta-feira. E nada muda. E aí você vira e fala assim, Deus, hoje é quinta-feira. E eu sei que o meu romper está para chegar. Mas sabe de uma coisa, Deus? Eu não te adoro por aquilo que as suas mãos podem fazer por mim. Eu te adoro por quem tu és. E aí chega a sexta-feira. E nada muda. E eu continuo crendo na sexta-feira. Mesmo que as primeiras horas do dia me revelem que a minha realidade ainda não mudou. E aí, Deus chega com o romper, Deus chega com o milagre e fala assim, tá aqui o milagre que você quer. Só que agora, eu não tenho você pelo romper ou pelo milagre. Eu tenho o teu coração. Deus busca um povo que o adore em confiança, em fé, no caráter dele, e não no que as mãos dele podem fazer por mim. As verdades bíblicas, tudo que ele já falou para você, tudo que ele já proferiu, a voz que ele fala dentro de você, precisam ser mais altas do que tudo aquilo que está baseado na sua experiência. Sim, não estou falando para viver num momento de negação. Reconheça a sua realidade, reconheça os erros do passado, os traumas que você passou, mas reconheça que acima de tudo está a palavra de Deus. E por isso a gente chega no tópico 3 da mensagem, que é o renovar constante da nossa mente. Pastor Dalete, nós precisamos voltar a falar diretamente várias vezes sobre Romanos 12:2. Em todo momento a gente precisa citar isso, a gente não pode esquecer desse versículo. Se você quer um desafio, decore esse versículo. Seja qualquer versão, decore esse versículo. Porque é necessário que cada vez que Deus nos chama, que Deus nos dá uma palavra profética, que Deus diz assim, filho, eu vou te fazer isso, vou te fazer aquilo, vou fazer isso na tua vida. Cada vez que a gente ouvir Deus falar conosco, precisamos renovar a mente, porque de um lado está falando Deus, e do outro lado está assim, ó. Você vai ser isso aí? Duvido. Olha de onde você veio, olha de onde você surgiu, olha a tua família, olha o teu plano de fundo, olha o teu salário. E Deus está aqui assim, ó, eu vou te prosperar, eu vou fazer você uma grande nação, você vai ter discípulos, você vai ser uma pessoa grande, eu vou fazer isso de vocês, eu tenho propósito para levar o reino de Deus na terra, e o outro lado está aqui. Isso nunca vai acontecer comigo. Quem eu? E é por isso que a gente precisa Romanos 12:2 todos os dias. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Constantemente nós temos que deixar de pensar as coisas que foram faladas para nós. Pensa no teu cérebro como se fosse um processador de computador, ou de celular, ou de tablet, que fica rodando aquilo. E muitas das vezes a gente está assim, ó. É porque eu não vou ser ninguém, é porque eu não vou ser ninguém, porque não vai dar certo, porque não vai funcionar, não vai funcionar, não vai dar certo. Olha quem eu sou, olha de onde eu vim, olha de onde eu vim. Olha quem eu sou. Nossa, o pastor Tiago é pastor, porque ele teve um pai privilegiado, foi pastor. Não é bem isso, não. Eu não estava aqui se Deus não me tivesse me chamado. Ah, mas eu quero ser pastor também. E eu não tenho um pai como o pastor Tiago tem. Você tem um pai, ele chama Deus. E ele é quem fala dentro de você, no teu coração, dizendo, filho, eu te chamei, eu te gerei, eu te escolhi, eu quero fazer isso com tua vida. E a gente fala assim, será que é Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo? Cara, gente, eu confesso, parece, algumas palavras proféticas que a gente recebe são bizarras. Vou dar um exemplo. Um jovem de 15 anos, morador de Bagé, Rio Grande do Sul,
O que é Bagé do Rio Grande do Sul? A cidade mais ao sul. Tenho nada contra Bagé, tenho amigos em Bagé. Mas eu estou dando um exemplo de que é bem ao sul do país. Divisa com o Uruguai. E Deus chega para ele e fala assim, querido, prepara a tua vida. Porque o teu chamado, o teu propósito é ser presidente do país. Soa maluco. Soa bizarro. Porque tá cheio de gente em Brasília querendo ser presidente. E até juiz querendo ser presidente. Tá, é bizarro, é maluco. Pensar que aquele jovem, aquele adolescente da cidade mais ao sul, quase lá no Chuí, vai ter uma palavra profética para ser presidente do país. Mas se ele caminha naquele andar de fé, se ele vai andando naquele andar de fé e crendo e confiando, e renovando a mente. Porque de repente aquele jovenzinho de Bagé tá assim, na escola. Você é o menor da classe, da vizinho. Miadinho, pequenininho, fraquinho. Você é o menor das classes. Você não vai ser ninguém na vida. Pidor de rodapé. Então lá enchendo a orelha dele assim. E daí ele não é bom em matemática. Ele não é bom em história. Nossa, você vai ser quem na vida? Se você não sabe estudar? Se você não vai bem no colégio? Ele está lá ouvindo isso. Só que ele tem uma palavra profética que ele vai ser presidente. E ele precisa todo o tempo renovar a mente. Não, eu não sou isso que eles falam. Eu não sou isso que eles falam. Eu não sou isso que eles falam. Eu vou ser aquilo que Deus fala. E eu vou andar nesse andar de fé. Renovar a mente constantemente. É para aquilo que muitas vezes a gente fala sem pensar mesmo. Tipo assim, o meu pai teve diabetes, a minha avó teve diabetes, então eu vou ter diabetes. Renove a mente e corte o ciclo da diabetes na tua vida. Renove a mente e deixe de pensar nisso como uma doença. Corte o ciclo. Em que sentido? Em que sentido que eu estou declarando sobre mim mesmo que aquela doença não vai atingir a minha vida. Porque Deus pagou ela na cruz. Jesus já consumiu ela na cruz. Eu preciso somente chegar lá na cruz e fazer o saque daquilo que é meu de direito, a saúde. Quem está entendendo? Deus nos chama para sermos agentes de transformação. E agentes de transformação, primeiro, Ele transforma eles por dentro. Para que eles transformem o ambiente. Então Deus está pegando nós hoje e transformando a gente num termostato. Não um termômetro. Ele está nos transformando de dentro para fora. Ele está nos chamando para ser um embaixador do reino. E embaixadores do reino são intencionais. Que sentido, pastor? Eu tenho uma palavra. Eu medito nessa palavra. E eu não medito naquilo que é contrário a essa palavra. Intencional. Então escreve no post-it. Põe no quadro. Pendura na geladeira. Cola na testa se for preciso. Mas medite nisso dia e noite. Medite nisso dia e noite. Eu fiz nesse começo do ano eu fiz um curso sobre liderança, sobre treinamento, essas coisas. Eu gosto disso. E no meio do curso eles mandam a gente escrever justamente isso. As promessas que Deus tem para você do Logos, essas palavras proféticas que Deus ministrou no teu coração a partir da Bíblia. E as palavras proféticas que pessoas profetizaram sobre você. E eles falam assim, escreve isso no papel e bota isso na parede. E toda vez que eu sento para fazer uma mensagem, esses post-its estão exatamente na frente da minha mesa. Com tudo ali escrito. Quem for em casa um dia vai ver. Está tudo ali. E são essas palavras proféticas que toda vez eu olho, cada vez que eu sento naquela mesa para estudar. Eu sento para fazer meu devocional, aquilo está na minha cara. Está no meu nariz. Eu sento para estudar a Bíblia, está no meu nariz. Eu sento para escrever mensagem, está no meu nariz. Para que eu sempre esteja renovando a minha mente, lembrando de tudo aquilo que Deus prometeu. Intencionalmente. E é importante você ser intencional, por quê? Para que você agarre essas profecias e creia nelas, independente do estado atual, das circunstâncias onde você está. E Jesus falou isso no Sermão do Monte que nós vimos. E agora a gente vai ler o mesmo texto a partir de Lucas. Lucas 6, 43. Uma árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons.
Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. 45. 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E cada vez que a Bíblia refere-se a coração, ela está falando da junção de duas coisas, da alma e do espírito. Nós somos um ser tripartidário de corpo, alma e espírito, e precisamos entender isso. Que cada vez que a Bíblia se refere a coração, está citando a alma e o espírito. E aí você para e pensa assim, poxa vida, o versículo fala, uma árvore boa não tira frutos ruins. Mas como é que eu sou uma árvore boa, porque Jesus mora em mim, porque o Espírito Santo mora em mim, e eu ainda tiro frutos ruins de mim mesmo? Agora é o seguinte, alma e espírito, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, o Espírito Santo entra dentro de nós e vai habitar o nosso espírito, e ele recria o nosso espírito. Mas a nossa alma, que estão concentradas pensamentos, sentimentos, decisões, vontades, a nossa alma ela precisa entrar em alinhamento com o espírito. E isso não é automático. Sabe como é que a nossa alma precisa entrar neste alinhamento? Ela carece de metanoia. O desafio do cristão é entender que, além de ele batalhar contra o mundo, a carne e o diabo, ele precisa alinhar a sua alma, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, suas decisões, com o que o Espírito está dentro de você clamando. Está entendendo? O nosso desafio, então, é renovar a nossa mente, para que nossos sentimentos, nossas vontades venham entrar em alinhamento com o Espírito. E como é que isso é feito? Como é que eu faço isso? Para pensar que no mundo, Deus criou tudo através das palavras. Ele não pegou da própria mão e formou o céu, a terra, o mar. Ele disse, haja luz. Ele disse, haja firmamento, haja terra seca, haja o sol, haja a lua, haja os animais. Ele foi falando. Tudo no reino se baseia no gatilho de palavras. Os gatilhos são palavras. Em Provérbios 18, 20 a 21 fala assim, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. Quem está com fome aqui? Eu estou com fome, estou em jejum. Desde o almoço. Pensa naquela costela maravilhosa que você almoçou hoje. Pensa naquela lasanha gostosa. Naquele nhoque. Aquela maionese. O franguinho com farofa, para quem gosta. Na polenta. Estrogonofe. Pensa nisso. Pensa na tua comida favorita. A minha é estrogonofe. Quer agradar o pastor, já sabe, estrogonofe. Estrogonofe e coca, pronto. Fácil, né? Bastante mostarda, tá? E aquela que você mais gosta. Quando você come, você fala assim, ai, que delícia. Que gostoso. A palavra está ensinando que as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Um homem vai se satisfazer daquilo que ele fala. E aquilo que ele fala vai ser a realidade dele. Vai ser o alimento dele. Ele continua no verso 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. A língua é o recipiente de vida ou morte. Suas palavras são recipiente de vida ou morte. Em outras palavras, as palavras que nós falamos são munições. E munição é neutro. Munição é neutro. A mesma munição no calibre do rifle da Rússia é a mesma munição no calibre do rifle da Ucrânia. São neutros. O que muda? É quem está usando os rifles.
nós estamos usando as nossas munições como? Como que nós estamos usando as nossas palavras? Uma vez que nós entendemos como funciona o gatilho das palavras, o gatilho espiritual das declarações, e que você vai declarar aquilo que você escutou no teu lugar secreto, aquilo que Deus falou, essas palavras vão lhe trazer vida. Por isso é importante, primeiramente, renunciar àquilo que foi falado de você no passado. E quando você renuncia, você destrava aquele gatilho e você passa a ter acesso à plenitude do que a cruz tem para você. Jesus já pagou isso para nós na cruz, mas nós não temos acesso a essas coisas enquanto nós não declaramos isso para as nossas vidas. Ah, mas então Jesus não levou tudo na cruz? Levou tudo na cruz. É só necessário de chegar na cruz e fazer um saque daquilo que é nosso por direito. Através das palavras. Como eu faço isso? Declarando, renunciando. Renunciando ao meu pecado, renunciando ao meu envolvimento, renunciando àquilo que falaram para mim, renunciando palavras contrárias, renunciando bullying, renunciando o que criticaram de você. Porque muitas vezes nós deixarmos, a nossa boca vai levar a nossa vida para um lugar onde nosso coração não está. É nesse processo que quando eu alinho o meu coração, alinho minha vontade, alinho minha alma com o Espírito, eu começo, como fazer isso? Declarando as coisas que o Espírito Santo está falando para mim. Declarando isso. Enchendo o meu ambiente ao redor de mim. Dentro, alinhando minha alma e enchendo o ambiente ao redor de mim. Com as coisas que Deus quer da minha vida. Se eu não controlar a minha língua, ela me leva para um lugar onde o coração não leva. Por isso, nós precisamos passar por uma atualização na nossa linguagem. Para que essa nova linguagem nos leve ao nosso próximo nível. E eu vou fechar com esse versículo, Tiago 3, verso 2. Ele diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Capazes de nos controlar em todos os sentidos. Para pensar que o apóstolo Tiago está dizendo assim, que quando você controla a sua língua, o corpo segue. Até hoje eu não conheci ninguém que não errava no falar. Até hoje eu não conheci ninguém que não errou no falar. Mas a intenção aqui é dizer, é justamente isso. Que quando eu controlo a minha língua, o resto do corpo alinha com o espírito. E ele continua falando assim, verso 3. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Não é a sela que está no lombo do cavalo que controla, é o freio. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Não é a posição da vela que leva o barco para o caminho, é o leme. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. O Senhor está nos dizendo hoje, a tua língua vai começar a pôr em movimento aquilo que é a realidade que Deus tem para você. Não basta apenas escutar de Deus. É preciso falar e declarar. Então hoje nós vimos resumindo os tópicos. Primeiro, eu vou crer para depois ver. Quando eu creio, espero ver, a mudança não vem imediatamente. Eu preciso continuar crendo e esperando. Por isso eu vou abraçar um andar de fé, em que eu creio, eu espero, não vejo, mas a mudança está vindo. E por fim, muito importante, renovar a mente, renovar os pensamentos, fazer uma atualização na nossa linguagem, para que as nossas palavras sejam gatilhos que levam vida.
Talvez as suas circunstâncias não são as melhores. E eu não estou falando para você entrar em negação. Estou falando para você tomar uma decisão. Uma decisão que diz que as verdades bíblicas são mais altas que as experiências, que os fatos, que os traumas, que as circunstâncias do passado. Eu escolho hoje pôr minha fé nisso, no que Deus falou. E declarar esta minha fé no que Deus falou. E declarar as palavras de Deus. Deus está renovando o nosso entendimento daquilo que Ele está nos levando. É momento de crer agora. É momento de proteger as promessas agora. É momento de não parar de declarar as promessas sobre as circunstâncias agora. Se essa mensagem tocou